Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Às vezes eu fico acompanhando, né, a campanha, né, dos candidatos aí a tocar o puteiro daqui pra frente, né, e fico olhando as manobras, né, as alianças, né, as estratégias eleitorais. E tá chegando no momento onde eles estão escolhendo, né, os dois principais candidatos, ou pelo menos o que as pesquisas indicam estarem à frente, que é o Bolsonaro e o Lula. Eles já escolheram, né, os seus vice, né, quem seria o vice-presidente do Brasil caso eles ganhassem. Cara, é curioso porque ser vice-presidente, né, em países da América Latina, inclusive o Brasil, é interessante, né? Porque é fácil ocorrer uma manobra de golpe e o cara assumir a presidência. Então, na própria escolha, né, do candidato a vice ali, já tem um esquema contido. O vice muitas vezes está envolvido em conspirações maiores, porque ele já sabe que ele pode vir a ser o presidente. Como é o caso do Temer, que assumiu como vice da Dilma e depois virou o presidente, articulando, né, o golpe para derrubar a titular. E em outros países, em outras oportunidades do Brasil, aconteceu a mesma coisa. Então é interessante para as pessoas que ficam, né, articulando ali os grupos que vão construir, né, a campanha ou quem vai governar, né, já tem um plano B, por exemplo. Ó, a gente apoia esse cara, mas se, né, a gente está apoiando esse aqui também, porque esse aqui sabe, curioso, é interessante ser vice, né, nessas democracias aí manipuladas. Né, como é o caso, por exemplo, do Joe Biden, que para vice-presidente ele escolheu a Kamala Harris. Lembra? Deu até uma repercussão, e era essa a intenção da estratégia eleitoral do Biden, né, porque o Trump, né, ele tinha um grupo, né, daquela direita conservadora, nazi-fascista, né, muito próximo do que o Bolsonaro tem aqui. Então eles são automaticamente, naturalmente, né, eles se unem inclusive em torno disso, né, eles são misóginos. Por exemplo, eles odeiam mulheres, e acham que o homem é sempre superior. Então você afasta o eleitorado feminino, que é metade dos votos, quando não é mais. Né? Então é muito importante esse eleitorado. Então se você tem, né, um perfil misógino, você afasta o voto da mulher. E o Biden sabia que muitas mulheres não votavam no Trump por conta disso. Então ele escolhe uma vice-mulher para atrair esse tipo de voto. Porque a disputa lá era muito acirrada entre Joe Biden, né, e Trump, né, no caso democratas e republicanos, né, era meio que imprevisível o resultado. Então, qualquer estratégia eleitoral era vital. Então, eu vou colocar como vice uma mulher, estratégia eleitoral, atrai o voto feminino. Kamala Harris também faz parte daquela comunidade, né, de latinos naturalizados, né, norte-americanos. E o próprio Trump e o pessoal que o seguia eram xenofóbicos. Então, eles odiavam, né, estrangeiros dentro do seu país, dentro das suas fronteiras. Né, aquele mesmo princípio neonazista de superioridade ariana, né, do branco norte-americano legítimo. Então eles odeiam negros, odeiam latinos, né, eles se sentem ameaçados por ele. E a Kamala Harris representava um pouco dessa comunidade também, que era marginalizada pela direita, né, republicana, e de repente viu, né, não o Biden, que o Biden era uma versão, né, menos laranja do Trump, mas sabiam que a vice, Kamala Harris, podia representá-los, muito mais do que o Trump, que era uma ameaça para eles. E outras comunidades minoritárias, negros, gays, também viram na Kamala Harris uma representante, né, bem melhor do que o Trump, apesar de não ser a titular. É complicado falar de uma mulher presidente nos Estados Unidos ainda. Então, é uma estratégia eleitoral. Alguns candidatos aqui no Brasil têm repetido. Apesar de que, como eu falei, é muito importante ser vice, ainda mais nesse mundo de conspirações. Eu ainda tenho uma tese, né, de que a Kamala Harris ainda vai ser presidente dos Estados Unidos. Porque o Biden, ou ele vai morrer, ou ele vai se afastar da presidência. Né, e isso faz parte de uma agenda. Basicamente, a ideia é você trazer a Kamala Harris para a presidência, né, com o afastamento do Biden em algum momento, né, principalmente se houverem crises, né, de conflitos civis dentro dos Estados Unidos, né, que é para justificar, através da Kamala Harris, ela conseguir aprovar uma lei marcial, e aí dá andamento em toda aquela agenda, né,
de lei marcial, prisões, né? E aí assumiu o poder, né? Como se fosse um golpe de Estado dentro dos Estados Unidos. Né? Mas tudo começa ali com essa lei marcial que vai começar a partir de crises sociais, conflitos civis. E se o Biden, né, convocar uma lei marcial, vai ter muita resistência. Mas o perfil da Kamala Harris vai ter inclusive apoio das camadas que depois serão perseguidas. Ou seja, ela vai usar a mesma galera que ela tem como, né, alvo depois da lei marcial. É que uma lei marcial instalada nos Estados Unidos vai perseguir latinos, negros, comunidades minoritárias e qualquer um que se coloque como oposição contra a direita ariana superior, lá elitista. Essa é a ideia da lei marcial nos Estados Unidos e em outros países também, né? Porque a lei marcial, né, com outros nomes, como aqui no Brasil, estado de sítio, seria uma manobra para você implantar um governo único mundial futuramente. Vai passar por ela, inclusive. Depois do processo de redução populacional, que é para a lei marcial ser mais facilmente aplicada. Mas eu acho que a Kamala Harris um dia, né, vai assumir a presidência dos Estados Unidos após o afastamento do Biden. Porque ela vai conseguir implantar a lei marcial com o apoio de uma boa parcela da população. Então não vai haver tanta resistência. Mas é só uma teoria minha, só uma ideia minha, né, cara? Mas voltando aqui para o Brasil, né, o Bolsonaro anunciou agora, né, numa das suas lives, que o novo vice dele não vai ser mais o Mourão, né, agora vai ser o Braga Neto, um outro general, né, um outro cara que vem da área militar. E você tem o Lula, que já escolheu o Geraldo Alckmin. Essa esquerda liberal brasileira é uma comédia, cara. Mas vamos começar falando, por exemplo, do Bolsonaro. Eu sei que eu vou irritar algumas pessoas aqui no canal quando eu falar do Geraldo Alckmin, mas essa é a ideia. Eu não tô aqui pra agradar ninguém, cara. Bolsonaro é uma putinha do centrão, todo mundo sabe, né? Geralmente, né, os governos, né, os presidentes, eles compram através de esquemas de corrupção, petrolão, mensalão, tratoraço, né? Eles compram o apoio do Congresso para aprovar a sua agenda. No caso do Bolsonaro é uma coisa mais absurda ainda, porque ele compra, né, o apoio do centrão, a maioria do Congresso, não para governar, mas simplesmente para não passar por um impeachment e depois ir para a cadeia. Então é pior ainda. Né? Não tem nem agenda, nem plano real em andamento. Tem uma agenda nociva para o meio ambiente, para a economia, para a segurança, para a saúde, para a educação, que essa não pode ser nem ser pública, essa proposta, essa agenda dele. Mas, né, no caso, como governar? Ele não governa, o negócio dele é esquema de corrupção, e para não cair nesses crimes, ele compra o Congresso. Então, cara, é absurdo o governo Bolsonaro, inclusive nesse ponto, até de comprar o Congresso é absurdo os motivos dele. Ele quase aceitou uma indicação, né, a ser o candidato a vice, né, pelo Centrão, então o Centrão indicar o vice do Bolsonaro, mas o Bolsonaro é malandro, sabe? O Bolsonaro, ele é tão malandro quanto os caras do Centrão, porque ele faz parte da mesma quadrilha. Sempre fez. Então o Bolsonaro sabia que se ele recebesse, aceitasse uma indicação de vice do Centrão e por um acaso ele viesse a se reeleger, no primeiro dia do mandato dele, o Centrão já ia articular um golpe para derrubar o Bolsonaro, e é fácil, porque eles sabem dos crimes que o Bolsonaro cometeu, já que eles cometeram os crimes juntos. Então, se eles conseguem derrubar uma presidente legítima como a Dilma, sem ter cometido crime algum, né, para justificar isso, o que eles não fariam com o Bolsonaro? Eles deveriam estar fazendo agora, mas estão recebendo muita grana e muito poder para não fazer. Mas se eles indicarem um vice, né, aí não faz mais sentido manter o Bolsonaro. Eles vão derrubar o Bolsonaro no outro dia. E o Bolsonaro sabe, porque ele sabe que é o mesmo erro fatal que a Dilma cometeu quando colocou o Temer de vice. Por indicação do Lula, é lógico. Achava que estava agregando um grupo político, apoio eleitoral para garantir, né, a reeleição. Na verdade, você está colocando um cara com a faca nas suas costas, né, como foi o caso do Temer. E o Bolsonaro sabia disso. Esse foi o erro fatal da Dilma. Não é só perder o controle do Congresso, né, ou tentar, né, não se tornar refém dos corruptos. Foi colocar o vice ideal para o golpe. E o Bolsonaro não quis. Então ele colocou um general. É curioso, porque a estratégia eleitoral do Bolsonaro em colocar o general, ela pega em dois pontos. Né? Primeiro,
Se você coloca um vice-general, que já não é do Centrão, não é de nenhum partido político, se os caras articularem um golpe para derrubar você, quem assume é um general. E político corrupto, esses políticos aí, eles têm medo de colocarem um general no comando, por exemplo, né, tornando presidente, né, o vice era general, derrubamos o Bolsonaro, o Braga Neto assume. Como eles têm medo de derrubar o Bolsonaro e o Mourão assumir, esses últimos 4 anos de governo Bolsonaro. Então a ideia deles é o seguinte, né, da estratégia eleitoral do Bolsonaro, intimidar o Congresso a não derrubá-lo. Por quê? Porque vai vir um general e o general vai ser pior do que o Bolsonaro ainda. E tem uma eterna rivalidade entre os grupos militares, golpistas, saudosos da ditadura, como é o caso dessa elite de generais do Brasil, de corruptos, brochas, né, e o Congresso, um bando de corruptos também. Então é uma briga de facções. O Congresso não quer colocar o general no poder de novo. Vai relembrar a ditadura? Vai que o cara dá a doida aí, ele faz algumas manobras, como o Bolsonaro pretende, caso precise dar um golpe, e fecha tudo, STF, Congresso, caça todo mundo, persegue, prende. Com o Bolsonaro, que é um covarde bundão, que está na mão do Centrão, é mais fácil controlar, mas um general é imprevisível, cara. Você não sabe o que o cara vai fazer. Vai dar mais espaço ainda para outros generais corruptos comprarem prótese, farra de cerveja, leite condensado. Sabe, vai faltar dinheiro também para a corrupção do Centrão. Eles não sabem o que vai acontecer. E outra, a estratégia do Bolsonaro, além disso, intimidar um golpe contra ele, né, um impeachment contra ele, né, correndo o risco de assumir um general pior do que ele, é que caso ele precise dar um golpe, ele acha que já tem apoio, né, de uma parte da cúpula das Forças Armadas, que é essencial para o golpe. Então, tendo um general como vice, se eu precisar dar um golpe, né, aí o general se diz vítima também de eu perder a eleição com uma fraude eleitoral, e aí eu dou o golpe. O general convoca as tropas aí, né, e vamos que vamos tentar ver o que dá. A ideia do Bolsonaro é essa, ter o apoio dos militares também, caso precise dar um golpe. Então, intimidar o Congresso e ter o apoio dos militares em caso de golpe. Pronto, essa é a escolha do Bolsonaro para vice. Não é porque ele agrega politicamente nada, não é porque ele agrega votos, não é porque, como imagem, né, não representa ninguém superior. Acabaram com a imagem, né, de superioridade do Exército, né, de excelência do Exército, de homens íntegros, intelectuais, superiores. Né? Não, é um bando de velho corrupto safado. Mas, né, tem essa estratégia nos bastidores aí. E o Lula? O Lula indicou o Alckmin. Teve várias negociações, negaram no primeiro momento, mas trabalharam bem, né, a opinião pública de quem segue o Lula ali, né, e fizeram, né, o pessoal que se diz de esquerda aceitar o Alckmin. Eu acho tão absurdo falar que o Alckmin é vice do Lula, cara. Né, porque é mais absurdo do que o Temer, vice da Dilma. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula disse que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. O Alckmin representa tudo que a esquerda sempre combateu nesse país. O Alckmin é legítimo tucano, né? Vem do PSDB, pode ter mudado o partido agora, né? Porque fica chato falar que o PSDB é vice do PT, né? Mas é a mesma coisa, vem do mesmo ninho de tucanos ali. Né? O que agrega o Alckmin, né, para a campanha do Lula, cara? Então você percebe que a escolha é uma estratégia eleitoral, sim, mas não é uma coisa pública. Geralmente os caras escolhem um vice numa estratégia eleitoral para agregar votos, por exemplo, trazer votos, como fez o Biden com a Kamala Harris. Mas o PT está adotando a mesma estratégia do Bolsonaro. É uma estratégia eleitoral de bastidores. O que o Alckmin representa para a esquerda, cara? O Alckmin é tudo que a esquerda lutou contra. É o neoliberal que ajudou nessa receita de destruição do país. A mesma equipe econômica do Bolsonaro vai se repetir com o Alckmin e o grupo dele apoiando o Lula, cara. Vai mudar o nome do Paulo Guedes, vai colocar outro Paulo Guedes lá da escola de Chicago para fazer a política econômica do PT. E o Alckmin é a garantia que isso vai acontecer. Politicamente, ali, eleitoralmente, não agrega nada o Alckmin ao Lula. Na verdade, ele tira votos do Lula. Por exemplo, professores, pelo menos eu imagino que sejam assim, né, daqui da região de São Paulo, que viveram sob a tutela do Alckmin governador.
sofreram muito, tomaram muito tiro de bala de borracha aqui, apanharam, né? Todo tipo de funcionário público com o PSDB no governo, né, sabe o que é, né, a repressão forte ali, a pressão política, né, a miséria, né, o neoliberalismo de elite no comando. E é isso que o Alckmin vai levar para nível nacional. Então eu acho que muita gente deixa de votar, ou deixaria de votar, ou deveria deixar de votar no Lula só pela presença do Alckmin. Então, politicamente, não agrega. O cara que era coxinha legítimo, que votou no FHC, que votou no Serra, que votou no Aécio, que votou no PSDB aqui em São Paulo por mais de 20 anos, inclusive o Alckmin, esse coxinha virou, né, gado do Bolsonaro. E esse cara jamais vai votar no PT. Ele foi criado, né, na força do ódio contra a esquerda, contra o PT. Ele nem apoia, às vezes, publicamente, as políticas dessa direita PSDB, desse neoliberalismo do PSDB. Mas ele odeia tanto o PT, ele nem sabe por quê, porque ele foi programado para isso, que ele acha que é obrigação dele ser qualquer um de oposição. No caso, ele era coxinha, porque do outro lado era o PT. E depois, quando não tinha mais o PSDB, ali, os coxinhas na frente, viraram gado do Bolsonaro. Então esses caras não vão votar no Lula, não faz sentido. Falar, vamos trazer o PSDB, no caso, vamos trazer o Alckmin para agregar numa união contra o Bolsonaro. Então, não, um coxinha não vai votar no PT, cara. Então não vem falar de estratégia eleitoral. Não pública, assim, de atrair votos. Mas o que o Alckmin representa? O Alckmin representa uma elite, né, de pessoas ligadas ao centrão, que é assim que o governo, o FHC também governou. Né? Os políticos ligados ao grupo do Alckmin ali, né, são gente do centrão, mesmo o centrão que está lá apoiando o Bolsonaro hoje. Eles vão estar no governo independente do presidente, sabe? Quem for o candidato eleito, entre esses dois, eles vão governar o país junto. Eles participaram do Mensalão, participaram do Petrolão, agora participam do Tratoraço, e vão participar aí do próximo escândalo de corrupção de compra de votos no Congresso. São os mesmos caras. Então o Alckmin, ele é o centrão. E o Alckmin faz parte da mesma cúpula golpista que derrubou a Dilma. O Alckmin apoiou o golpe contra a Dilma, cara, em 2016. Publicamente. O PT hoje tenta até desconstruir, né? Falar que, não, o Alckmin não apoiou. O Lula falou isso, né, numa entrevista, questionado sobre a presença do Alckmin como vice dele. Não, o Alckmin não apoiou o golpe. Aí tem a entrevista do Alckmin, né? Além disso, também ele era governador, ele tinha muita força política, muita influência sobre deputados. Ele apoiou o impeachment da Dilma, tem um vídeo dele falando isso. Está aí publicado nas redes, né? O senhor falou aqui antes que dialogava com vários líderes políticos e inclusive mencionou aqueles que participaram do que o senhor chama de golpe contra Dilma Rousseff. Um dos apoiadores do impeachment de Dilma Rousseff foi o seu vice, Geraldo Alckmin. Como é que está a discussão dele em relação àquele momento histórico? Não fale isso, que não é verdade. Geraldo Alckmin era contra o impeachment de Dilma? O Geraldo Alckmin não só era contra, como ele pediu um parecer de um advogado que deu um parecer contra o impeachment. Não, por favor, sabe, não fale isso, porque o Alckmin é um homem, sabe, de bem. Mas não é um risco usar impeachment para tirar governo impopular? Eu vejo que não, e quero dizer mais. O PSDB agiu corretamente, votando favoravelmente ao impeachment. Temos o dever de apoiar o governo, possível governo Temer aí na frente. É fácil desmentir, né, quando os caras mentem. O Lula, ele mente muito, mente tanto quanto o Bolsonaro. Mas hoje é mais fácil desmentir. A mesma coisa que fazem com o Bolsonaro é para fazer com o Lula. É que o Lula é meio protegidinho, né, dali da esquerda e tal. Né, tem os influenciadores digitais que fazem o serviço sujo do Lula. Mas é isso. O Alckmin é isso. O Alckmin, para quem não entendeu ainda, né, foi escolha de vice para o Lula, né, porque é uma espécie de acordo com a elite. Com o centrão, com os corruptos, com os banqueiros, né, com o neoliberalismo. É o acordo. Olha, eu coloco o Alckmin de vice, porque se eu não cumprir o acordo que eu estou fazendo com vocês, de manter o esquema do jeito que está, se eu não cumprir esse acordo, vocês podem me derrubar e o Alckmin assume. O Alckmin é um seguro da elite, cara. O PT hoje não é mais de esquerda, né? Não existe esquerda neoliberal como eles querem passar para vocês. O PT nem é contra o Bolsonaro exatamente, porque se fosse, tinha apoiado o impeachment, não sabotado o impeachment como fizeram.
poderiam, né, usar sua força política para uma maior bancada do Congresso para forçar o movimento de impeachment. Poderiam usar a legião de influenciadores que eles têm, né, no âmbito ali da esquerda, com grande alcance, mobilizar movimentos de rua para apoiar o impeachment, mas o PT sabotou esses movimentos. Por quê? Porque ele precisa do Bolsonaro vivo, mas mesmo assim sangrando e acabando com o Brasil até o final, para o Lula ser o único, né, candidato que poderia vencer o Bolsonaro. Não é que o Lula é melhor do que o Bolsonaro, até um cachorro de rua é melhor que o Bolsonaro. Um cara em coma é melhor que o Bolsonaro. Mas o problema é, sem o Bolsonaro para enfrentar, o Lula teria que apresentar uma proposta. E a proposta dele é o quê? Trazer o Alckmin, trazer esse mesmo grupo de PMDB ali, dos ladrões que deram golpe na Dilma, né, trazer junto com ele, cara. Já critiquei tanto o Bolsonaro aqui, cara, que nem preciso mais falar sobre isso. Tem outras estratégias. Eu fico muito mais preocupado, né, com essa ideia de golpe que o Bolsonaro pode querer e toda a consequência que vai trazer para o país. Mas observando a candidatura do Lula, cara, eu acho tão absurdo. Sabe? Eu percebo que ambos estão cercados de corruptos e golpistas. Bolsonaro está cercado de corruptos do Centrão e golpistas, muitos deles militares. E o Lula está cercado dos mesmos golpistas que derrubaram a Dilma e dos mesmos caras do Centrão ali, que ajudaram ele a fazer os esquemas no passado lá, de mensalão, petrolão. E aí estão lá de novo. Os mesmos que derrubaram a Dilma, os mesmos que saquearam o Brasil, que ajudam o Bolsonaro a governar, que impedem o Bolsonaro de sofrer o impeachment. Tá todo mundo junto, cara, dos dois lados. É tão absurdo isso, cara. Observa a campanha do Bolsonaro. Ele não tem propostas. O Lula tem proposta? Não, eu sou melhor do que o Bolsonaro. A proposta do Lula é essa. Sou melhor do que o Bolsonaro. A gente sabe, como eu disse, qualquer mendigo é melhor do que o Bolsonaro. É fácil. De tão ruim que ele é. E aí se torna o candidato ideal para qualquer outro. Por isso que o Lula não quis o impeachment do Bolsonaro. Mas eu fico vendo, o Lula não tem nem proposta. Você viu alguma proposta de governo do Lula? Não tem, cara, porque eles estão montando ainda a proposta. Eu acho absurdo você se juntar a um grupo, né, para depois montar uma proposta e apresentar. Não, você como candidato, você tem que ter uma proposta, ele tem que ter um projeto para o país, e aí sim, você vai agregar, né, pessoas ao seu grupo para te apoiarem no governo, né, que se identificam com a sua proposta, não o contrário. Não trazer um bando que garante ali votos, que garante uma vitória, para depois montar uma proposta em cima disso e a galera engolir assim. Não existe. É totalmente distorcida a ideia. O PT está fazendo o contrário. Está trazendo aquele bando de golpistas corruptos para formar o governo, para vencer outros corruptos golpistas, e depois a gente vê o que dá aqui, né? O que dá para montar de projeto aqui. Que agrade a esquerda, que agrade a direita, que agrade os neoliberais, que agrade os coxinhas. Sabe, o vice é bem isso. O Geraldo Alckmin é a imagem, é o símbolo da proposta do Lula para o país, cara. É o seguro da elite. O Lula cai no primeiro dia, se ele descumprir algum acordo, né, para ser presidente. É a mesma coisa do Bolsonaro. O dia que ele romper com o Centrão, ele cai. Não agora, porque estamos nas vésperas das eleições, é todo mundo enchendo o rabo de dinheiro lá. Mas ele escolhe um vice que é para garantir ali que ele não vai para cadeia, por exemplo. Um vice maluco que pode ameaçar dar um golpe, ou que ajude ele a dar um golpe caso eles percam. Então vice é muito importante, cara. Você sabe muito do candidato pelo seu vice. O ideal é isso. O ideal é você escolher um candidato que tem um vice, ainda que seja por uma estratégia eleitoral, mas um vice que agregue, né, que se junte ao seu projeto e não o contrário. Trazer um vice, né, que já vem com um projeto e eu só entro aqui com a minha cara. Como é o caso do Lula fazendo hoje. Como é o caso do Bolsonaro com seus militares lá. Os caras têm as próprias agendas deles, têm os próprios esquemas deles. Estão loucos para dar um golpe para assumir o comando. Tanto o Braga Neto quanto o Alckmin, né, estão ali babando. Já estão articulando como que vai ser o golpe para assumir o poder. E aí você acha que são a salvação do Brasil. Os candidatos a tocar o puteiro daqui pra frente, você acha que vai dar certo esses caras. Desculpa, cara, se você está aqui esperando que eu apoie a candidatura do Lula com os antigos PMDB e o Alckmin de vice, cara, você está muito enganado comigo.
A mesma coisa como eu não apoio corruptos e golpistas, né, que estão com o Bolsonaro, também não apoio corruptos e golpistas junto com o Lula, cara. Desculpe. Pode ter te incomodado agora, mas não tô nem aí com isso. Essa é a verdade. Tem corrupto e golpista nas duas principais candidaturas que estão na frente nas pesquisas hoje. Então não vai dar certo isso. Valeu.